E agora o momento do André. Tu gosta dessa parte, né, cara? Ah, que prazer tá chegando aqui agora, né? Depois de muito suar por trás das câmeras. Isso aí. Então, Cândida, se apresenta aí para quem tá começando a entrar ao vivo, para quem ainda não te conhece. Sei que muitas pessoas te conhecem, né? Mas quem que é a Cândida? Boa noite, pessoal, tudo bem? Um imenso prazer estar aqui partilhando esse momento com vocês. Eu sou a Cândida, eu sou a diretora da unidade Supera Bento Gonçalves. O Supera em Bento já tem 8 anos, né? Estamos aí nesse tempo todo transformando vidas. Tu tá desde o começo, 8 anos já. Eu tô há 5 anos no Supera, né? Eu adquiri o Supera já com 3 anos de idade e há 5 estamos aí. Ah, legal. Quer contar pra galera onde fica o Supera? É no Oswaldo Aranha, né? Supera nas Rua da Aranha, do lado da farmácia São João, ali naquela, pertinho da rótula, né? Do lado da São João, bem fácil de chegar. Perfeito. E, Cândida, me conta um pouco, o que te levou assim, para quem não conhece, Pinto Supera é um lugar onde, como já diz o nome, é ginástica para o cérebro, onde é tratado o cognitivo, né? Isso de todas as idades, né? Vai de criança até a terceira idade. E como que surgiu esse interesse na tua vida em começar a trabalhar com isso? Então, André, a minha formação eu sou bacharel em turismo. Por 10 anos eu tive uma agência de viagens, curtia muito, né? E essa era a minha área. Mas depois de um tempo, né, eu me tornei mãe. E aí, por conta de eu levar minha filha para conhecer essa atividade, que era o Supera, né? Ginástica para o cérebro, ela ficou encantada com esse método, a gente gostou muito. E eu tinha uma amiga que era dona do Supera. Ela estava num momento de desafio e não queria mais ser dona do Supera. Eu falei, nossa, aí brilhou aquilo em mim. Levei minha filha para aula e ela falou assim, mãe, eu quero ir todos os dias no Supera, é muito legal. Ah, olha só. E aí aquilo me brilhou assim. E aí eu fui entender a fundo, fui estudar, fui pesquisar sobre o método. E aí me apaixonei, tô até Ah, hoje. que história legal. Começou então, na verdade, você era uma cliente, a sua filha que Isso ia, aí. e daí você se encantou, enfim, foi conhecer a fundo e investiu nesse negócio. Não, já Isso com um mesmo. baita feedback, né? É, Quem agenciou o negócio, a negociação foi a tua filha. Isso mesmo. A tua filha Com fez a venda, certeza. essa criança estava recebendo comissão da vendedora. Olha Isso só. Certeza! Com certeza. E hoje qual o principal foco do Supera? O Supera, então, o nosso foco é potencializar a habilidade do cérebro. Tá? A gente quer um cérebro na potência máxima para todas as idades. Uhum. Então, a gente tem alunos lá de 4 a 93 anos de idade Olha só. Uau. e queremos transformar esses cérebros aí para quê? Para que a rotina seja melhor, para que a vida seja melhor, para que as pessoas tenham mais criatividade, mais foco, mais tudo. A gente estava conversando até um pouquinho antes, candidato, que hoje tem estudos que comprovam, né, esses métodos. E para o pessoal assim que está em casa entender, como que vocês trabalham isso no dia a dia? Porque a gente tanto fala, né, tu vai ter mais memória, mais concentração, mais foco, mas como que vocês trabalham isso no dia a dia para ter realmente esses resultados na prática? O Supera, André, ele é um método que hoje já tem comprovação científica. Ele está há 20 anos no mercado e a gente, com 6 ferramentas diferentes e um método dinâmico, proporciona 3 desafios que nosso cérebro precisa para formar novas sinapses, novas conexões. O que isso significa? Assim como o corpo a gente treina, Sim. o nosso cérebro tem essa possibilidade de ser treinado e ter uma potência maior. Então, a gente tem, né, conexões cerebrais, a gente tem lá um tanto de sinapses e o que acontece, assim, que é curioso, a gente para de produzir novas sinapses mais ou menos aos 25 anos de idade. Aos 25 anos de idade, o que a gente está fazendo? Está trabalhando, está casando, está, né, pensando o que vai fazer, está estudando e está lá numa fase superativa da vida, né? E aí, a partir daí, ou a gente estimula e motiva, ou a gente declina. Entendi. Com o passar do tempo, a gente tem uma tendência a estabilizar, né? Olha só. Estabiliza num trabalho, estabiliza numa rotina, e a gente tem uma tendência no envelhecimento a fazer menos atividades. Entendi. Então, até os 25 a gente até constrói, digamos, o cérebro vai até ficando Exato. mais forte e dali pra frente é só pra trás.
Isso mesmo. Então, realmente, se não tiver o estímulo, tende a gente ter menos foco, menos atenção, daqui a pouco até talvez mais facilidade de doenças, como a gente vê. Por exemplo, isso tem muito a ver com realmente perca de memória, até Alzheimer, tem a ver com tudo isso? O que que são as demências, né? As demências, o que que o Supera faz em prol das demências? Quando a gente tem um cérebro ativo, assim como quando a gente tem um corpo ativo e saudável e forte, é o mesmo olhar que a gente tem para o nosso cérebro. Quando a gente tem muita sinapse, a gente trabalha num olhar de prevenção ou de retardo desses desafios que vêm aí com o envelhecimento, né? Não necessariamente a gente vai ter uma demência, mas quando a gente tem um cérebro com uma reserva cognitiva muito melhor, a gente tem muito menos probabilidade, ou então a gente retarda. Hoje a gente já sabe que tem pessoas com diagnósticos de Alzheimer que têm uma vida praticamente normal. E para uma pessoa que já tem o diagnóstico, por exemplo, a gente sabe que isso com o tempo agrava. Essa é a palavra que eu estava procurando. Tu acredita que com os métodos do Supera eu consigo retardar esse agravamento? Estabilizar um crime pouco com português mais. agora, mas vamos por aí. Tu acha que consegue estabilizar? É exatamente nesse olhar, assim, como é que é? Eu falo assim, ó, todo mundo conhece alguém, né, ou convive com alguém que tenha uma demência ou que tenha um desafio desse. A gente sabe o quanto isso é triste, quanto isso é custoso, quanto isso demanda, né, de tempo, de atenção e muitas vezes de outra pessoa da família para que consiga dar esse suporte. Então, quando a gente olha para isso, para esses cenários, qual que é o cenário ideal? É prevenir. Então, quando a pessoa já tem uma demência, ela vai desenvolver. Não existe hoje ainda, né? Uma cura, digamos. Cura do Alzheimer, não existe. Mas o que a gente pode fazer é retardar os efeitos. Entendi. Né? A gente pode Então, tá mais ligado. resumindo, sim, seria recomendado que alguém que já tem Alzheimer, talvez ali, já tem uma idade avançada, mas que também fizessem, para conseguir daqui a pouco ter uma rotina um pouco melhor, não tão agradável. Qual que era a palavra que tu falou antes? Agravante? Talvez. Isso aí. É nesse raciocínio. Claro que, né, tem cenários e cenários, tem casos e casos. A gente está falando, assim, de um olhar sempre prevenir antes de remediar, que é a solução para qualquer desafio, né? Então, assim, sempre olhar antes. Já se sabe também que hoje a gente tem uma doença dessa, as demências, elas iniciam, né, no nosso organismo, em média, 15 anos antes de que a gente tenha o primeiro sintoma. Nossa. 15 anos antes, a gente está falando de que idade? Da idade que a gente escuta todo dia, assim, não preciso disso, quando eu ficar velho eu vou fazer. Sim. Né? Hoje, inevitável perguntar no fato de vocês falarem de concentração, enfim, e talvez, desculpa a minha ignorância, mas algo que eu venho notando que cada vez mais é comum, a galera se utiliza do termo TDAH, né? Qual é a forma que o Supera trabalha essa parte TDAH? Eu tenho muita dificuldade de memória. Não vou dizer que eu tenho TDAH, mas eu tenho problema de memória. Realmente eu tenho dificuldade. Como é que vocês trabalham esse formato? Vamos lá, são coisas diferentes. Sim. TDAH é um transtorno, né? E ele existe, é transtorno de déficit de atenção, né? Hiperatividade. Então, assim, o que ele tem uma característica de hiperatividade. Eu digo que o TDAH é um cérebro, é uma Ferrari numa estrada de chão. Um cérebro com uma atividade, com uma habilidade, Entendi. com uma velocidade. Mas ele, às vezes, por uma falta de foco, canalizar aquela isso aí, energia. de canalizar a habilidade para o caminho certo, a criança acaba tendo bastante desafio. Então, muitas vezes ela não consegue organizar isso para que ela consiga ter um bom resultado. Por que o Supera ajuda isso? Porque o Supera treina foco. E quando a gente tem foco e atenção, a gente consegue ter melhor resultado. A gente aprende melhor. Uma criança que consegue ter um tempo atencional maior, ela consegue aprender mais. E o que está fazendo as crianças terem um tempo atencional menor hoje em dia? É o celular ou não? É o celular. Eu sabia.
É o celular, né? E o estímulo que eles têm. Então, assim, como é que compete hoje com... Como é que uma educadora compete com essa ferramenta aqui o dia inteiro? Dopamina, agilidade, volume, som, né? Luz. Tu acha que é por esse excesso de informação que o celular traz na cabeça da criança? Ou não entendi certo? A velocidade, né? Velocidade de informação, tudo. muita informação. Isso, é bastante informação de uma forma muito rápida, uma dopamina barata e muito tempo, né? A exposição... Tá, e na muito prática, Cândida, quais são os sintomas negativos que um celular, assim, excessivamente na mão de uma criança pode trazer para ela? Na tua visão, pelo menos. André, eu não vou saber falar para ti assim exatamente os prejuízos que já existem, porque hoje já existe muita pesquisa mostrando que causam prejuízos, né, no cérebro da criança por conta do estímulo desde muito pequeno. Uhum. Mas assim, ó, grosso modo, a gente olhando para isso, para um cenário de uma criança que está no celular, que esse tempo que ela está dispondo de luz, de energia e com o corpo parado, se a gente pensar numa criança que está brincando, que está fazendo outra atividade, né, a parte cognitiva, a parte de estímulo de brincar com outras crianças, a gente consegue Socialização, entender. inclusive, né? A gente consegue Interação. entender o desafio da socialização, um desafio muito grande hoje com as crianças. Então não é nem ignorância quando a gente fala, no meu tempo, quando a gente brincava na rua, tudo acontecia melhor, ou as crianças se desenvolviam mais. Realmente isso acontece. Isso, a tecnologia ela vem e ela traz muita melhoria, muito benefício pra gente, né? E hoje a gente foca muito nas crianças, mas a gente já sabe e já percebe nos adultos e nos idosos esse prejuízo aí. Sim. A socialização é uma coisa que a gente negligencia muito, porque a gente tem essa falsa impressão que a gente está se relacionando com todo mundo aí. Uhum. E aí pensem lá nos adultos que vocês conhecem, nos avós que vocês conhecem, enquanto eles estão se relacionando com pessoas, Uhum. né? Sim. A criança, nesse tempo que está aqui, ela não está brincando na rua, não está brincando com outra criança, não sabe mais lidar com essa, né? Não, essa às vezes tu falta vê de- 3, 4 crianças sentadas, cada uma numa cadeira, todo mundo no É celular. verdade, né? É bem comum. E porque o celular realmente vira um vício, né? E de novo, não é um assunto que eu tenha muito conhecimento, então por isso que eu peço desculpa caso eu cometa alguma ignorância. Mas eu tenho notado que de um tempo para cá vem aumentando muito essa questão do eu tenho TDAH, até onde tu acha que realmente as pessoas têm um problema e até onde Tá tipo, modinha. eu não gosto de prestar atenção, mas tá na moda. Eu não presto atenção, não tava te ouvindo, mas eu tenho TDAH porque eu não presto atenção. Eu penso que sempre é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Existe o TDAH, a gente sabe muito mais. Então, tem muita coisa que a gente fala assim, é moda agora. Não é moda. Existia TDAH até um tempo atrás, existiam os diagnósticos há muito tempo atrás, existiam menos informações. Talvez Então, muita gente tinha, mas não Nem sabia procurava. que tinha, então, É. no caso. isso mesmo. Então, hoje se tem muito mais informação, se tem muito mais acesso ao diagnóstico, à informação, e isso é fato, né? Mas, claro, eu falo assim, ó, também tem que ter o cuidado, assim, como que rotina essa criança está tendo? Que alimentação essa criança está tendo, né? Como é que é açúcar, é sem atividade? Esse equilíbrio de tudo isso está melhorando ou está piorando? Vai dormir às 3 horas da Né? manhã, passa o dia comendo doce, agora é TDAH. E acelera essa criança muito mais. Então, se ela tem um TDAH, a gente está colocando, eu digo assim, ó, a pá de terra em cima, né? E será que é possível desenvolver o TDAH depois já de adulto, por exemplo? Algo que normalmente já vem, não? Pode desenvolver, daqui a pouco... Tem bastante pessoas que diagnosticam na fase adulta já. Mas será que tipo, ela só diagnosticou, mas ela já tinha? Ou será que, tipo, hoje, por exemplo, eu consigo me concentrar, sou focado, e quando eu começo a perder a habilidade de me focar? Não Não? cria, já é. Ou é ou não é. Ah, bom, menos mal então. Eu fiquei preocupado contigo, porque a pergunta que tu fez É, parece não é? bem intencional, né? Eu notei que tu meio que fez uma consulta, tu quer contar alguma coisa? Não, Aproveita, não, estamos não. entre amigos. Inclusive, Ah. inclusive, eu tenho que agradecer ao Supera. Inclusive, eu tenho também a minha experiência de ter feito Supera. E sabe quando eu fui fazer? Olha que interessante. Faz um tempinho já. Deve fazer uns 2, 3 anos, eu tinha 18. Tá? Não, Não, tá eu acho, fechando mas a- eu devia ter uns 18, eu acho. Mas eu sempre tive, na verdade, um pouco de dificuldade. Talvez eu tinha TDAH e não sabia. Olha aí. Vai saber. Olha aí. Se fosse hoje em dia, eu ia dizer que eu E tinha. a gente dizendo que tu não presta atenção. É, Bom, entendeu? a gente foi maldoso. contigo. Mas, até no geral, eu me lembro assim, de ter dificuldade de lembrar coisas que eu
fiz há pouco tempo. Eu lembro que, por exemplo, eu até dei um exemplo no dia que eu fiz a reunião lá, tipo, cara, às vezes eu jogo bola, por exemplo, e daí eu marco uns gols lá, e depois eu tento lembrar os gols que eu marquei que eu não consigo lembrar, sabe? E foi só, tipo, uns exemplos assim. Se tu marcar gol a mais pro teu time já é sacanagem, não é TDAH. Tipo, pô, cara, daí, cara, como é que foi aquele lance? Ou coisa do dia a dia, do cotidiano, Eu fico assim. preocupado, porque eu volto pra conferir a porta de casa 3 vezes, se eu Olha aí, ó. chavei. É diferente. preocupar? Aí eu vou contar pra Olha, vocês, é nem legal tudo isso. que é memória, nem tudo que a gente imagina que é memória, é falta de memória, é falta de memória. Porque muita coisa é falta de atenção. Por exemplo, assim, ó, Boa. uma data importante aí, que vocês Natal. lembrem. Não fala aniversário que eu vou arrumar pra cabeça. Natal eu lembro. Aniversário eu não lembro nenhum. Não, uma data importante que aconteceu. O dia que nasceu teu filho. Sim. Lembra, lembro. lembra desse dia? Vai ter que ligar pra ele perguntar. Ah, do dia em questão? O dia do nascimento, Eu lembra? lembro. Lembra? Lembro. Quanto tempo faz? 11 anos vai fazer agora, dia 21. E o que tu almoçou terça passada? E aí, tu acha que é bom, é ruim de memória ou bom de memória? Como é que tu tá lembrando de uma coisa lá? Foi porque uma coisa mais marcante, mais impactante, que eu realmente prestei mais É atenção. emoção, é isso aí. É uma emoção e uma coisa que, com um fato que com certeza tu deu muita atenção, né? Sim. Muita importância. Então, às vezes é isso, a chave, que importância a gente dá pra chave? Quando a gente chega num lugar e coloca a chave aqui, já tô dando oi pro cara, já tô pensando o que eu vou fazer Prestando depois, atenção onde é que eu em vou colocar outras outra coisa. Não tô dando atenção pra essa chave aqui. E aí não vou saber. Mas se a partir de hoje vocês falarem assim, ó, quando chegar em casa e falar assim, ó, vou colocar a chave aqui nesse lugar e vou pegar na saída. Vocês me contam. Tá, mas e como é que, claro, não um diagnóstico, enfim, mas tem alguma forma de eu entender se realmente eu não presto atenção, se eu tenho problema de memória, tipo, no meu dia a dia? Claro que Tipo, tu só tô tem. desligado mesmo ou realmente tenho problema de memória? Como é que eu faço pra saber? Vai Fazer uma tentar, consulta, talvez, que nem ela falou, tentar prestar mais atenção no que tá fazendo. Isso aí. É um bom isso aí. começo, né? Isso Meu aí. pai me falava muito, presta atenção. Porque daqui a pouco, que nem isso. hoje, é uma verdade que ela falou, às vezes, eu tava fazendo alguma coisa e já pensando em outras, ou no celular respondendo. Cara, eu faço isso às vezes, tipo, que nem tô lá, que nem essa semana eu tava lá em casa com a Gabi, e eu tava com uma garrafinha, eu acho que botei a garrafinha aqui, cara, ela veio, pegou a garrafinha d'água, saiu. E Não depois viu. que eu terminei, eu tive que pedir, tu pegou a garrafinha d'água aqui? Porque, cara, nem vi ela pegar. Tipo, foi na minha frente, mas na minha cabeça. Eu acho que às vezes eu tenho hiperfoco. Não, exato, Digamos, tava mas bem porque eu acho que às focado. vezes é necessário, porque realmente às vezes eu estou respondendo algo de um cliente ali bem importante, e daí se cada pouco alguém me perguntar uma coisa e eu desviar, eu não consigo responder nenhum cliente, né, até o final. Sim. Então, cara, se eu tô focado ali, eu não olho mais pro lado. Depois que eu sair dali, às vezes eu tenho que perguntar assim, ó, desculpa, o que você falou? Ou será que é só homem que não consegue prestar atenção em duas coisas, Cândida? Hiperfoco é bom, mas o que acontece? A gente normalmente, no dia a dia, tá fazendo muitas coisas. Sim. Tá pensando em muitas coisas diferentes. Então, assim, ó, estar concentrado em uma coisa só e ter foco para isso é o ideal. É que o bom. sonho de consumo, a gente consegue começar e terminar. Porque essa ideia aí de que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e é legal, é mito, assim. Nosso cérebro tá feito para começar e terminar. Começar e terminar, fazer uma coisa de cada vez. A gente até faz. E hoje a gente faz muita coisa, né? A gente dirige, responde, É escuta. verdade. Então, isso é o que faz com que a gente fique desatento, né? Porque a gente, na verdade, tá dividindo a nossa atenção em 5 tarefas ao mesmo tempo. Se Sabe começar e que- terminar, vai funcionar. Que, enfim, eu tive uma experiência, eu mesmo participei de Supera, né? E gostei muito, tanto é que agora o Enzo faz, né? O Enzo também está fazendo. Eu acho muito interessante, né? Para a criança estar desenvolvendo mais, né? O foco ali, a atenção. Acho que isso pode ajudar até a melhorar nos estudos, na escola, no geral, né? E assim, ó, e tem que levar a criança a fazer atividades, porque se deixar ela parada, ela vai querer ficar no celular, né? Então já é o ponto por aí. E hoje eu dou muito valor para essa parte, tá? Uma coisa realmente que eu penso dentro de mim, assim, ó. Tem que cuidar muito da saúde mental, né? Saúde física, no geral, Isso mesmo. né? Inclusive eu, particularmente, a espiritual. Mas, tipo assim, é muito importante esse mental, né? É a parte mais importante para tudo correr bem. E como tu acha que no dia a dia nós podemos fazer para estar cuidando da saúde mental, estar preservando mais, assim, quais hábitos que tu acha interessante, além de fazer o Supera? Quando a gente tem um cérebro saudável, começa que a gente está, né, preservando aí o comando de tudo. Ele é quem comanda tudo que a gente faz, todas as nossas ações e pensamentos, assim. Então, parte daí. Mas, de volta, né, André, para o equilíbrio.
Equilíbrio, como é que é? A gente tem, assim, hoje já existe uma pesquisa que mostra que 45% das probabilidades de a gente ter uma demência são por fatores que a gente que decide, né? Então, assim, a gente gosta muito de se apegar na questão genética, né? Ah, meu pai teve Alzheimer, minha avó teve Alzheimer. A genética, ela é menor do que os fatores que a gente controla. Quais são os principais fatores hoje? Então, precisa ter educação, precisa ter boa audição, precisa ter alimentação, precisa ter sono. Sono é extremamente importante. Assim. Sono é importante. Precisa ter esse estímulo cognitivo. Então, de novo, lá para quando eu falei que a gente precisa fazer sinapses, né? E a gente estava falando de quais são as ferramentas do Supera. O cérebro, para fazer novas conexões, ele precisa de 3 fatores importantes, que são novidade, variedade e um grau de desafio crescente. Quando a gente faz assim, ó, e essa desculpa é bem, bem boa, assim, mas eu trabalho, eu faço muita coisa todo dia, eu tô ativo. Sim. E aí a minha pergunta é, o que tu fez de diferente hoje? É tudo muito automático. Tudo no automático. E daí tu não trabalha mais teu cérebro, ele começa aqui, ó. Isso aí. Por exemplo, assim, ó, quando vocês aprenderam a dirigir, como é que era? Era habilidade, era difícil, né? Onde é que vai a mão, onde é que vai o pé, o que eu faço? Hoje a gente nem pensa. Como é que é hoje quando a gente dirige, né? Sai de casa e estaciona no lugar. Parece que o carro vai sozinho. Nem sabe o que fez, que caminho fez, que movimento fez. E tem a ver com essa nova, por ser algo novo, eu tenho medo de errar e por isso eu estou muito mais concentrado. Tem a ver ou não? Para fazer uma coisa nova, a gente precisa estar atento, precisa aprender, né? Sim, E mas é pelo fato o medo de errar. Chega a estar linkado nessa questão de desenvolvimento ou não? Não, medo de errar é um fator, né, relacionado à insegurança, uma série de outras coisas, mas sempre que eu preciso aprender uma coisa nova, claro que me tira do conforto, né? Uhum. Por isso que a gente faz as mesmas coisas do mesmo jeito, que é o mais fácil. Sim. Por isso que a gente vai no mesmo supermercado, por isso que as nossas coisas são no mesmo lugar, no mesmo caminho, porque isso é o nosso cérebro dizendo, me deixa aqui, quieto. O cérebro nosso é preguiçoso. Preguiçoso pra caramba. Então, se a gente não tirar da zona de conforto... Ele vai ficar parado. Esse eu acho um assunto muito sério, inclusive, porque a gente tá falando, eu tenho certeza que quem tá escutando, quem vai assistir depois, tipo, cara, é isso aí, ginástica pro cérebro, tá tudo certo. Mas, às vezes, se a gente não tiver um cuidado, uma atenção antes das coisas acontecer, como você me citou, depois é tarde, né? Então, teríamos Muitas que vezes. começar quanto antes. Mas talvez a gente não tenha essa educação ainda, a gente não entende ainda essa importância, né? A maioria das pessoas, né? Nossa, eu preciso priorizar isso desde agora, eu preciso pensar no futuro. E, Cândida, mais especificadamente falando do Supera hoje, o que realmente o Supera entrega para os seus alunos de resultados ou de transformações, enfim, de objetivos? Hoje o Supera é um método comprovado cientificamente, né? Então ele já tem uma pesquisa científica que comprove a eficiência do método, perdão. E como é que a gente faz isso, assim? A gente vivencia isso na nossa rotina, assim. Então, essas ferramentas nos permitem treinar esse pensar fora da caixa. E aí, voltando lá para as nossas crianças, o que acontece? Qual o diferencial deste método para qualquer outro método de estímulo para uma criança? Atividade, né? Tem muitas atividades que são importantes, mas quando a gente ensina para uma criança, desde o começo, como treinar a atenção, ensina ela a ter concentração, ensina ela a ter foco, são habilidades que ficam para a vida, né? Uhum. Não são atividades para o segundo ano, para o terceiro ano, para um momento específico. São habilidades que a gente potencializa a capacidade do cérebro dela. Então, a gente ensina ela foco, atenção, e é um treino. E aquilo fica, né? E quando eu aprendo a ser criativo, quando eu aprendo a pensar de outra forma, né? Eu vou sempre ter esse olhar. Então, é um privilégio as crianças que conseguem estar, né, desde o começo nessa oportunidade. Até porque vai influenciar na vida profissional dela, enfim, até o fim, Com né? certeza. E assim, ó, quando a gente fala em zona de conforto, é algo que é muito difícil tu tirar uma pessoa na vida adulta. Imagina uma criança.
Como é que vocês fazem pra... Cara, o trabalho é foco, mas como é que faz a criança focar? Porque a criança, ela não quer fazer. Ou ela pode gostar colar de lá na fazer, cadeira, mas... né? Como é feito esse Porque se tu trabalho? fala assim, tu vai ter um trabalho melhor, tu vai pensar melhor, talvez isso não atrai ela. Como faz para atrair as crianças? Porque o Supera tem desafios. Entendeu? Os desafios, eles fazem com que a pessoa tenha que se esforçar para conseguir. Uhum. E aquilo ali instiga a criança. Na hora de fazer na dificuldade é ruim, mas quando ela consegue, ela dá o gás. Ela fala, pô, consegui, quero mais um. Vou fazer o mais difícil, vou fazer o maior, vou fazer... Tem uma gratificação das conquistas, assim, né? Então, isso que motiva a criança a ficar. E o adulto também, funciona no mesmo, é uma compensação pela, né? Pelo andar Aquela dopamina de conseguir. de conseguir. E tem muitas atividades que são feitas em casa, com os alunos Supera. Como é que é feito esse trabalho? Tem a aula, tem o trabalho ali, e em casa, como é que ela se mantém? Porque ela não está indo todo dia, 24 horas por dia. Ela tem um trabalho pós. Como é que é feito isso? Ela tem uma sugestão de atividade, ela aprende, né? A gente tem uma ferramenta que é o Abaco, né? Nosso carro-chefe é uma calculadora milenar japonesa, onde a gente faz cálculos e permite que ele vá evoluindo nessas contas. E ele aprende a fazer a base 5, vai para casa e vai poder fazer quanto ele quiser. Vai fazer a base 10, vai fazer cálculo mental, vai aumentando o desafio. E ele vai ser, na verdade, assim, o treino do Supera ele é personalizado. Então, a gente tem turmas por faixas etárias pequenas, mas cada criança e cada aluno desenvolve no seu ritmo e na sua capacidade. Entendeu? Hoje vocês trabalham principalmente com crianças e idosos, correto? Sim. E qual tu acredita ser a maior dificuldade para as pessoas de faixa etária média, digamos, estarem adquirindo esse treinamento, estarem acreditando na importância dele? Nós temos, né, André, turmas de adultos também, mas é por aquele motivo que eu falei no começo, assim. Eu acho que quando a gente está aí na fase adulta, parece que a gente tem tanta coisa que a gente não consegue olhar para isso, assim, priorizar, né? Então, quem consegue, acaba que tem uma performance melhor no trabalho, né? Eu tenho muitos alunos aí que estão há muitos anos, estão 7, 8 anos no Supera, tem aluno que está desde a abertura do Supera lá e nunca saiu, né? Por quê? Porque entende que o benefício, né, permite que tenha um melhor resultado pessoal e profissional. E tu sabe que um dos fatos também, quando eu comecei a fazer o Supera, eu tinha muita dúvida, assim, entre fazer uma faculdade, eu não sabia qual faculdade fazer e qual área, e daí eu conheci o Supera, né? Daí eu optei pelo Supera. Primeiro fazer o Supera, e eu acho que me ajudou muito, porque talvez eu ia ter feito uma faculdade que talvez eu nem ia usar, ou só por fazer, sabe? Que até alguns anos atrás tinha muito isso, tinha que fazer uma faculdade. Até hoje em dia até baixou bastante, né? Parece que não é mais uma necessidade de ter um diploma, claro que agrega, mas não é bem... E possivelmente, por eu ter feito essa escolha antes, como eu também nunca gostei de estudar, né? Então isso é um problema, né? E quando eu decidi fazer mais tarde, que eu fiz os processos gerenciais no caso, com certeza deve ter pelo menos me ajudado um pouco, creio eu No a mínimo, conseguir prestar atenção na aula. a prestar um pouco mais de atenção, a estudar um pouco melhor, porque eu sempre tive uma dificuldade muito gigante, né, de escutar a aula. Eu me senti confortável agora para dizer que eu também não gosto de estudar. E eu sou aquele miserável, eu não preciso estar com sono. Mas se eu pegar o caderno do André, mesmo sem entender essa letra, é terrível. Você não tem caligrafia lá com ele, não? Me dá sono. Se eu for ler, me dá sono. Se eu concentrar ali para ler, me dá sono. E eu tô lendo, passou uma mosca, tipo, foi minha leitura. Cérebro, mano. Mas eu acho que é porque eu não presto atenção, porque eu não gosto. Pode ser. Atenção. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Olha aí, ó. Não vai Ah, ter, Tem não vai ter. turmas. Mas tu percebe que essa galera, idade, né, esse intervalo que não é criança e não é idoso, rola um preconceito interno, tipo, cara, eu não vou fazer isso aí porque é só pra prestar Acho atenção que é aqui. besteira. Em todas as idades. Em todas as idades, quem não tem conhecimento. Eu penso que o adulto, ele normalmente está um pouco... Está nesse turbilhão aí de atividade, normalmente mais ocupado e com a ideia que não tem necessidade, Uhum. né?
Mas em todas as idades, não ter, esse é o nosso maior desafio no Supera, fazer com que as pessoas tenham um entendimento da importância, né? Cândida, tu acha que é principalmente pela correria do dia a dia mesmo? Porque pensa, hoje a maioria das pessoas, pelo menos, né, trabalham ali, é quase uma questão de tempo. Porque nós que estamos bastante no meio fitness também, a gente já vê, tem que tirar um tempo para ir para academia. Já parece que tá fazendo aquele esforço, muitas vezes, de Quem conseguir não ir quer, lá né? uma horinha, meia horinha na É. academia. E daí pensa um adulto ali, pensava, agora vou ter que tirar uma hora, sei lá, e ter que ir no Supera. Tu acha que isso atrapalha muito também? Eu acho que não, claro que não, mas... as pessoas- Mas é o fato que a pessoa Não, pensa. não deveria trabalhar, mas. Porque sabe o que eu pensei agora, ó? O maior público, principalmente as crianças, talvez tenham mais tempo livre, os pais colocam elas lá. Os idosos, que daqui a pouco já estão mais aposentados, e justamente o público que talvez precisaria muito, porque, cara, tá ficando louco. E eu, às vezes, quase fico louco, ainda bem que eu fiz Supera ali, meu, pra me ajudar a não ficar louco, Não né? tenho dúvida. Só que me ajudou, porque, cara, eu sou empreendedor, meu. Tipo, né? Então, mas daí não tira esse tempo que talvez seja tão importante, né? Com certeza. Consegue fazer com que a gente organize o nosso tempo, né? Tenha esse foco. O foco ele te permite começar e terminar e chegar no final do dia com satisfação. Quando a gente não tem foco, a que gente chega boa no essa final frase. do dia e fala assim, ó, o que que eu fiz hoje? Cara? Fiz Frustração. tanta coisa, Nossa. fiz um monte de coisa, não fiz nada. Por que que eu Sim. comecei e terminei 1000 coisas? Então, isso é fantástico, né? Quando eu consigo organizar, o negócio rende muito mais, produz muito mais. E até a otimização do teu dia, né? Às vezes, com concentração, tu faz em uma hora e daquele jeito, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, leva o dia todo e não resolveu nada. É verdade. Um pouco de tudo e tudo mal feito, nada nem no o pato que final. corre, nada E até essa voa. sensação que nem tu falou, né? Como é satisfatório se tu tiver foco, cara, eu preciso resolver essas questões, resolvi, Hoje eu vou fazer tu se isso. sente melhor realmente, né? Eu tenho uma pergunta muito interessante que eu quero te fazer. Porque, por exemplo, daqui a pouco... Quando ele faz isso é porque ele quer fazer uma consulta. A gente sabe. Alguma que nem coisa, nós é tava problema dele, é alguma falando coisa dele. dos idosos, né? E daqui a pouco os idosos por si só, eles não vão sentir essa necessidade. Daqui a pouco, nossa, eu acho que eu preciso fazer Supera. Essa é boa. Então, como os filhos, né, que nós mais adultos, já ali a gente pode perceber, eu sei que daqui a pouco, na verdade, todo mundo teria uma necessidade de fazer, essa é a verdade, né? Mas tem um caso mais específico que talvez assim, presta atenção nos teus pais, daqui a pouco eles estão precisando. O que tu me diz? Eu escuto assim, ó, mas meu pai não vai lá, meu pai não vai tirar o tempo de ir lá, meu pai não tem coragem, meu pai tem vergonha, meu pai tem, não vai pagar tudo isso agora, entendeu? Não entende como prioridade, assim. Eu gosto de comparar isso, André, com como é que a gente fala assim aqui, o idoso não entende que precisa, acha que não é, né? Meu pai não quer ir, não. E aí eu pergunto se o teu filho quer comer legumes, se ele quer comer uma atividade, se ele quer fazer uma leitura. Normalmente ele não quer, né? É o estímulo, é a motivação, é dar uma mão e vamos lá, né? É a mesma coisa que acontece com o idoso, né? Óbvio, assim, com exceção dos que já ainda têm entendimento, que buscam as redes sociais, que têm a informação, não é fácil ter a iniciativa quando eu já não estou com uma autoestima, né? Quando eu estou lá em casa achando que eu já incomodo, quando eu estou em casa achando que não tem mais o tempo para mim, que eu não tenho mais capacidade, eu preciso de uma mão para me trazer para uma atividade. E aí isso é tão satisfatório porque quando a gente tem esse apoio, enquanto casais, enquanto filhos, para trazer um pai, a gente dá uma sobrevida para esses idosos. Eu acredito. Eles voltam para lá entendendo que tem uma capacidade de resolver, De ainda render, de render, entregar. de produzir. E o mais importante, que é esse fator que a gente negligencia muito, que é o convívio social, né? Nós somos assim, nosso cérebro é um órgão social. A gente foi feito para compartilhar, né? As emoções, para compartilhar a nossa vida com outras pessoas. Então, quando ele está lá e ele se identifica com pessoas das idades semelhantes, com desafios semelhantes, ele fala, opa, meu mundo não está acabando. Eu estou aqui, as pessoas têm os desafios que eu tenho, alguns melhores, alguns piores, e vamos lá, entendeu? Então, é um momento divertido, é um momento que eles tomam um café, eles fazem piada, eles trocam, assim, são 2 horas
É como voltar pra escola quase É mesmo, como né? voltar para a escola. Pensa que legal. E, É e como volta a você- ter aquela conexão com outras pessoas, né? Porque Isso eu mesmo. acredito que ainda mais do que as crianças, os idosos, acho que se isolam. Se isolam Pelo bastante. fato de... Vai diminuindo, Até, né? até essa sensação que ela falou, daqui a pouco de não entregar mais nada à sociedade, estou aqui só atrapalhando. Isso aí, às vezes assim, a minha família, ela foi, né? Com certeza os meus filhos são ocupados, eu tenho netos, eu tenho atividades, todo mundo vai seguindo a vida e acaba que a pessoa vai né? Vai tendo menos tempo e aí às vezes perde o parceiro, né? Às vezes fica sozinho e perde a habilidade, às vezes, de mobilidade. Então, isso tudo faz com que ele, voltando para lá, ele perceba, sabe, que é possível, que existe essa oportunidade. E é muito legal, assim, de ver o crescimento e desenvolvimento deles lá.